Boa noite a todos. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, de rever os amigos. Só é difícil falar depois do Domingos, né? Ele vem com esse vozeirão, depois parece que a gente está com uma voz de formiga falando aqui, mas tudo bem, né? Está valendo. É com alegria que a gente vem aqui nessa noite, né? Mais uma vez, trazer um tema bastante importante para a nossa reflexão. É um tema fácil, um tema bem tranquilo da gente falar. Acho que vai ser de boa, né? Como dizem os jovens, a gente estudar na noite de hoje, porque é um tema simples, sem muita coisa. O tema é o seguinte: Deus é justo e bom o tempo todo. Falar de Deus é fácil, né? Tá no nosso entendimento, a gente consegue compreender bem já. A gente já entende tudo o que é, o que faz, né? Só que não, né? Brincadeiras à parte, esse tema é bem complexo para a gente falar, e se dependesse só da minha observação, ia ser bem difícil a gente conseguir chegar lá. Mas vamos contar aqui com o Evangelho, vamos contar com a doutrina, né? Em outras referências também, que a gente vai comentando aqui no decorrer do nosso estudo, inclusive algumas referências que deram o tema aqui para a gente estudar. Ele é uma composição aqui de algumas passagens. Deus é justo e bom o tempo todo. Para se ter uma ideia da dificuldade que é a gente estudar esse tema ainda no nosso estágio evolutivo, tem lá uma questão no Livro dos Espíritos, né? Eu vou recorrer bastante aqui ao Livro dos Espíritos, porque a primeira parte do Livro dos Espíritos ali é todo voltado à questão da explicação de Deus. Porque é o início, né? Então o livro começa, ele tem uma ordem lógica para que se estude e se compreendam as coisas, né? Então ele começa falando sobre Deus, então vou ter uma boa parte aqui da nossa referência, será ali na parte primeira, e eu também indico a quem quiser aprofundar um pouco mais o tema para que leiam ali a primeira parte do Livro dos Espíritos. Na questão número 10, Kardec pergunta à espiritualidade: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não. Falta-lhe para isso o sentido. Então falta ainda para a gente o sentido para entender Deus em toda a sua essência. Mas a gente já consegue entender algumas coisas e outras não, e nós vamos falar sobre as que nós já entendemos, vamos citar também aquelas que a gente ainda não compreende, e a gente vai expor aqui os motivos das dificuldades, e assim a gente vai. Bom, sobre Deus, o ser humano ele tem intuição de um ser superior, já é registrado desde que o homem registra alguma coisa, desde lá dos homens das cavernas, em pinturas rupestres, lá nas cavernas, já tem registro lá, pinturas, de que o ser humano entendia que existia uma força maior. Então, uma intuição vem à mente do homem, né? A intuição é uma lembrança de algo vivenciado, de que existe um ser superior. Muito embora há 12 mil anos atrás, nesses primeiros registros ali, havia uma cultuação de eventos da natureza. Então, entendia-se que Deus era o fogo, né? Então, o homem da caverna estava lá e, de repente, um raio caía. Nossa, o raio é uma força, o que é isso? Bum, caía no chão, pegava fogo ali. O fogo é uma força. Né? Então, se entendiam as forças da natureza como sendo deuses, como sendo seres que regiam ali aqueles eventos. Por volta de 5 mil anos atrás, aí já se tem uma ideia um pouco melhor do que é Deus, né? Um ser vigilante da moral, né? Mas os egípcios tinham um entendimento de Deus há 5 mil anos atrás, mas tinham um entendimento de vários deuses, não de apenas um Deus. Vários deuses. Eles entendiam, então, aqui que os deuses governavam aqueles fenômenos que os homens das cavernas entendiam como sendo o próprio Deus. Então, tinha assim, uma ideia de vários deuses, cada um dominava alguns poderes, assim, vamos assim dizer, né? As forças da natureza.
Há 3.500 anos atrás, aproximadamente, né? Aí Moisés vem e nos apresenta um Deus único, um Deus vigilante da moral também, um Deus justo, muito justo, olho por olho, dente por dente, mas nem sempre um Deus bom. É um Deus incompleto. É o Deus que nós conseguíamos compreender à época, né? Não é porque ele não tinha, talvez ele tivesse até uma compreensão maior, porque ele era muito à frente daqueles que viveram a época dele. Mas ele nos apresenta um Deus necessário àquela época, um Deus severo, olho por olho, dente por dente. Para se ter uma ideia do quão era incompleto, se um homem matasse o filho de outra pessoa, o pai do filho falecido poderia ir lá e matar o filho daquele que matou. Sendo que o filho não teve nada a ver com a situação, mas era um direito que o pai do filho morto teria, para se ter uma ideia do quão incompleto é. E se a gente for lá no Velho Testamento, na Bíblia, a gente vai ver muita coisa lá que hoje em dia não faz mais sentido. E a maioria das religiões já nem se prendem tanto a essas regras, interpretações, mas é importante a gente citar para a gente saber que isso vem evoluindo, que isso vem mudando, muito embora Deus não mude, é um dos atributos dele, nós vamos falar daqui a pouco, o nosso entendimento sim muda. 3.500 anos, Moisés, né? Depois a gente tem 3.000 anos atrás, né, 500 anos depois de Moisés, o rei Davi, aí a gente encontra lá em Salmos, também no Antigo Testamento, uma passagem que Davi bastante interessante, dizendo assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então aqui já tem um pedacinho do nosso tema aqui também, né? Deus é bom para sempre. Deus é bom quando? De vez em quando? Quando Ele quer? Quando a gente pede? Não, Deus é bom o tempo todo. 2.000 anos atrás, aí já com o advento de Jesus, temos aí então um Deus completo, um Deus justo, mas também um Deus bom. Em várias passagens, Jesus fala sobre Deus como um pai amoroso, como, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? Então, o filho pede lá a parte dos bens que ele entende ser de direito dele, mesmo antes do pai falecer, né? E o pai dá. Então, o pai bom respeitou a vontade do filho, né? Por bondade, ele respeitou a bondade, por bondade ele respeitou a vontade do filho, o livre-arbítrio dele, deu a parte dos bens a ele, e ele saiu e gastou mal o dinheiro, e quando ele se viu, né, numa situação bem complicada, ele resolve voltar, e quando ele vem voltando, ele está lá na frente voltando, conta Jesus que o pai estava esperando ele no portão, o pai ficou o tempo inteiro esperando ele no portão. Quando o pai viu ele lá longe vindo, o pai já não esperou ele chegar, o pai foi ao encontro dele, e ele se ajoelhou e quis pedir desculpa, e o pai o levantou, colocou na condição de filho novamente, né, pôs o anel no dedo, calçou-lhe as sandálias, colocou-lhe na condição de filho novamente, e deu uma festa, inclusive, né? E aí depois vem o irmão mais velho que não gostou, e aí segue, nós não vamos entrar na parábola, mas aí já é uma condição humana. Então, Jesus apresenta um pai bom, um pai amoroso, um pai que cuida. Muito bem. Passados-se quase 2.000 anos, né, aproximadamente uns 170 anos atrás, aí vem Kardec e a espiritualidade trazer para a gente uma ideia de Deus segundo a visão da ciência, da filosofia e da religião. Sim, a doutrina espírita, ela passa por esses 3 preceitos. E a gente vai tentar trazer aqui uma visão dentro dessas 3 considerações para a gente refletir. Por que a doutrina espírita pode ser considerada uma ciência? Além de que Kardec era um catedrático, né, ele era ligado ao ramo da ciência, da educação, ele seguiu ali os preceitos científicos para se embasar e para fazer toda a codificação. Por quê? A ciência, ela observa, ela analisa e ela constata. Passa por esses 3 crivos. Então, qual é o objeto? Vamos analisar. Vamos observar, né? Se observa, depois se analisa o que acontece. E depois você constata. Então,
a doutrina espírita passou por esse crivo. Passa pelo crivo da filosofia, porque a filosofia ela estuda o sentido da vida. E com a doutrina espírita nós podemos ter bastante referência e entendimento de onde nós viemos, o que nós fazemos aqui, para onde nós vamos, o que somos, qual o sentido da vida. Então, nesse aspecto, a doutrina também nos preenche de informações. E no sentido religioso, porque a religião ela liga o homem a Deus, ela religa o homem a Deus. E com o entendimento das leis que regem a natureza, né, tudo que Deus fez, com esse entendimento nós nos aproximamos mais dele. Sim, é natural, quando eu conheço uma pessoa, eu vou tomando conhecimento com ela, eu vou conversando com ela, eu vou vivenciando com ela, eu vou me tornando mais próximo, eu vou criando um afeto, não é assim que funciona nos relacionamentos pessoais? Assim é com Deus. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprimora, mais nós vamos nos aproximando dele, e a doutrina também nos oferece aqui todo um cabedal de informações e oportunidades para a gente se aproximar de Deus. Então, portanto, a doutrina é ciência, filosofia e religião. No aspecto da ciência, como é que a doutrina pode nos ajudar aqui nesse entendimento? Na questão número 1, já do Livro dos Espíritos, bastante explorada, né, por muitos estudiosos da doutrina, Kardec pergunta à espiritualidade: que é Deus? Já na pergunta, já tem uma lição. Que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Então, não é uma pessoa. Que é Deus? É um ser, é algo diferente, né? Ele já pergunta corretamente, né? Que é Deus? Não é um ser de barba, né? Até porque os que não gostam de barba, né, Domingos? Não ia gostar de Deus, né? Se fosse um ser de barba que tivesse lá parado esperando a gente chegar, teria que ser de barba porque devia estar cansado. Imagina o tempo inteiro lá parado, esperando, né, as pessoas chegarem e dizendo: você vai para lá, você vem para cá, né? Não é o Silvio Santos, mas você vai para lá, você vem para cá, você fica aqui. Não, não é por aí. O que é Deus, então? Resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária. Essa palavrinha aqui também já vai dar todo um aspecto científico para a gente estudar. Causa, efeito. Vamos lá, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre essa questão aqui. Questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Lembra que eu falei que o Kardec era catedrático? Ele era lá das ciências. Ele está estudando, ele está observando, ele está desafiando ali aquelas vozes que estavam conversando com ele na época. Ele queria saber se a resposta era inteligente realmente. Então, ele foi questionando. Então, como se prova a existência de Deus? Como alguém pode provar que Deus existe? Eu não posso pegar Deus, ele não é uma pessoa, né? A gente já sabe que ele não é uma pessoa. A gente já sabe que, então, ele não é palpável. Então, como é que se prova? E a resposta da espiritualidade? Se prova num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa, e tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se um lance, um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, vou dar uma receitinha bem fácil. A gente pode pegar qualquer coisa que a gente vê no mundo, olhar atrás assim, ó. Se não tiver escrito Made in China, foi Deus que fez. Brincadeiras à parte, né? Porque no tempo moderno, os chineses estão dominando a questão da produção, da manufatura, né? Mas está aqui a prova. Se existe um microfone aqui, foi porque alguém fez. Provavelmente esse foi um chinês. Mas e as outras coisas? E se a gente olhar para o lado, a gente vai ver muita coisa que o homem fez, né? Mas às vezes a gente passa despercebido por tanta coisa, às vezes a gente vê
uma formiguinha ali no chão a gente acha insignificante. Mas a gente é capaz de produzir uma formiga? Como que essa formiga existiu? Como que ela passou a existir? E elas são impressionantes. Se a gente passar a estudar como elas se comportam, o que elas fazem, elas têm lições também para apresentar para a gente. A natureza toda nos apresenta lições o tempo inteiro, basta a gente observar. Mas isso é no micro, né? Também tem coisas que a gente não pode nem ver, tem coisas que estão no ar aqui, micro-organismos que a gente nem enxerga, tem aos milhares as nossas mãos, a gente não está nem vendo, existe todo um universo microscópico que foi criado e que, se foi criado, teve um criador. E a gente pode olhar, então, também para o alto, né? A gente olhar a magnitude da criação da obra. A gente olhar para lá e saber que aqueles pontinhos lá no céu não são luzezinhas pintadas numa abóboda, como se acreditava bem pouco tempo atrás. A gente saber que aquilo são luzes de corpos celestes. Podem ser estrelas, podem ser planetas, podem ser galáxias, né? Então, a gente mora aqui numa galáxia, a galáxia é um conjunto de estrelas. Nós moramos numa galáxia, num conjunto de estrelas, a estrela mais próxima à nossa aqui é o Sol. E na nossa galáxia existem estimadamente, 400 bilhões de estrelas. Imaginem 400 bilhões de sóis. E cada Sol com um tanto de planetinha rodando em volta. Imaginem o que dá essa conta. Estamos falando da nossa galáxia, a Via Láctea. E existem bilhões de galáxias. À medida que o homem vai conhecendo mais o espaço profundo, vai lançando os seus objetos para se observar o espaço, ele vai notando que tem mais e mais e mais. A cada pouco sai uma notícia comentando de que se observou que havia mais coisas no universo do que se imaginava. Isso estamos falando de uma galáxia e existem bilhões de galáxias. Para você ter ideia aqui da nossa galáxia, a Via Láctea, para se atravessar ela, para ter uma ideia de comprimento, a gente precisa de 100 mil anos viajando à velocidade da luz. Se fosse só 100 mil anos a 100 por hora, já seria bastante, né? Mas é a velocidade da luz. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Dá para ter ideia? Não dá para a gente conseguir conceber muito bem essas coisas, né? Então é algo muito grande. A Terra ela tem 40 mil quilômetros à sua volta. A velocidade da luz é como dar quase 10 voltas num segundo em volta da Terra. É algo muito grandioso, né? O universo, a criação é gigante, é muito grande, a gente não pode conceber. Então, são coisas que a gente ainda não entende. Lembram lá no começo, falta no sentido? Porque como que a gente explica se eu pegar aqui uma reta e ir no universo, num foguete, vai ter uma hora que tem fim? Se tivesse um fim, o que teria depois do fim? Isso é o infinito. A gente não consegue conceber o que é isso. A gente consegue conceber o tempo, por exemplo, né, andando para frente, né? Ah, tá bom, não vai ter fim para frente, né? Vai 1 ano, 2, 3, 1 bilhão, 1 zilhão de anos, eu vou contando, vou indo para frente. Mas e para trás, como é que é? Se eu for voltando, menos 1, menos 2, menos 1000, menos 1 bilhão. Como é que é? Eu vou voltando, como é que isso? Como é que é não ter tido começo? Nos foge o entendimento. São coisas que a gente ainda não tem condições de compreender. Só por isso a gente já deveria acreditar em Deus, né? Só porque tem um montão de coisa que a gente nem faz ideia que exista, a gente já deveria acreditar. O que é o buraco negro? Cai lá dentro, cai numa outra dimensão. Como que é isso? Como que a gente explica? A gente não explica ainda essas coisas. E um montão de outras coisas que a gente ainda não explica. Então, a razão nos leva a crer, né? Sem contar na questão que ele colocou aqui, da lei de causa e efeito. Se existia alguma coisa é porque alguém fez. E se não foi o chinês, provavelmente foi Deus. Tá bom. E aí, como que eu garanto, então, se existe Deus, que Ele é essa inteligência suprema e que Ele é justo e bom? Kardec não poderia deixar de perguntar, né?
Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Ele perguntou. Como é que prova? A resposta. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então são leis perfeitas, lei de atração, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, a lei de gravidade que nos deixa, né, plantados aqui, a lei das forças magnéticas que ainda a gente não conhece bem, né? Estamos explorando aos poucos, né, o passe magnético, a gente vai ali, muito embora a gente sabe que através da prece a gente consegue, né, um canal e nosso fluido material ali passa ali através do passe para aquele que está tomando o passe, mas a gente ainda não domina completamente isso, a gente faz um pouco meio que mecanicamente. Mas tantas forças, tantas coisas que a gente não consegue ainda observar e que são perfeitas, né? Os corpos não se trombam, às vezes dá uma trombadinha, mas não é acaso, né? Aliás, o acaso não existe, se a gente assim pensar. Existe coincidência, né? Coisas que coincidem. Coincidência é coincidir. Mas se coincidiu, foi por um motivo. No mínimo porque as duas andaram para a mesma direção, né? Então, para tudo tem uma causa, né? Não existe efeito sem causa. E aí ele vai além, na questão número 13. Atributos de Deus. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Lembra a questão da eternidade, que a gente falou que a gente não compreende? Mas tem que admitir, né? Que se ele não tivesse tido um princípio, teria saído do nada? Não tem jeito. Teria sido criado por um ser anterior, então não seria Deus. O outro que teria criado ele, que seria o Deus. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Coisas que nos fogem à compreensão, não vamos mergulhar nisso aqui. Ele é imutável, não muda, né? Então, por isso ele é bom quando? De vez em quando? Só quando a gente pede? Só quando a gente precisa? Não, ele é bom o tempo todo, ele é imutável. Então ele não está sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam se ele não fosse bom o tempo todo. Olha só. Então um milagre que a gente observa, por exemplo, que Jesus realizou muitas vezes, ele não fere as leis. Nós é que não conhecemos as leis todas ainda. Jesus se utilizava das leis que estavam aqui, ele mesmo disse que ele não veio desfazer nada, ele veio seguir as leis. Então ele se utilizava de leis que a gente ainda não compreende muito bem. Deus é imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Porque se não fosse assim, ele estaria sujeito às transformações da matéria. Porque a matéria ela se modifica o tempo inteiro, né? O nosso corpo se modifica, a cadeira que está aí, em algum tempo ela vai ficar velha, ela vai quebrar. Então, tudo na natureza vai se modificando. E estamos falando de matéria, então Deus não pode ser material. Se ele fosse material, ele se alteraria. Se ele se alteraria, ele não seria imutável. Se ele fosse imutável, ele não seria justo e bom o tempo todo. Ele é único, pois se houvessem outros, não teria unidade do poder na ordenação do universo. Imaginem vários deuses tentando colocar sua vontade para valer. Ia dar uma confusão. Ele é onipotente. Ele é onipotente porque ele é único, então ele pode tudo. E ele é soberanamente justo e bom, é a última aqui, lá do Livro dos Espíritos. Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, a formiguinha, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade divina. Bom, para a ciência tem bastante material aqui, né, para a gente queimar a pestana, né? Uma passada assim só é difícil até a gente refletir. Por isso eu convido o estudo. E eu sempre convido o estudo, até porque, né, é difícil a gente estudar sozinho.
E por isso eu recomendo sempre as reuniões de estudo, né? Não só as de palestra, mas as de estudo que as casas também proporcionam, né, Domingos? Porque a gente pode trocar ideias, fazer perguntas, mas e se? E naquela outra situação? Então, aí ali, naquele momento, a gente consegue abarcar mais. Né? Um fala de um jeito, o outro usa outras palavras, fala, agora eu entendi. Então, a reunião de estudo é sempre importante, até porque quem vem falar aqui na frente, muita coisa passa pelo nosso entendimento, muita coisa passa pelo nosso modo de ver, pelo nosso estudo. E, como a gente pode ver, é muito incompleto, é muito imperfeito, estamos aprendendo. Então é isso. E para a questão filosófica da doutrina, como a gente entende Deus? O que é que a doutrina vem nos apresentar? Consequências sobre esses atributos aí que a gente viu que Deus tem. Somente observando as leis da vida podemos realmente constatar que Deus é justo e bom. Somente observando as leis morais, né? E entre outras. Porque se a gente não observar Deus e as suas leis, a gente realmente vai cair na incredulidade. Se a gente não compreender, a gente não acredita. Se a gente não entender que nós somos criados simples e ignorantes, do átomo ao arcanjo, né? Uma frase bastante também usada no Espiritismo, né? Fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo e criando o corpo e tendo experiências, múltiplas experiências, milenares experiências até atingirmos a perfeição, do átomo ao arcanjo, do ser unicelular até um anjo. É o nosso caminho. Então, Deus dá oportunidade para todos. Todos vão trilhar esse caminho. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns vai demorar mais, outros menos, uns vão por um caminho, outro por outro. Isso é livre-arbítrio. Então, Deus é justo e bom e essa lei comprova. Porque todos teremos a mesma oportunidade. Sem admitir a lei da reencarnação, fica difícil a gente admitir Deus justo e bom. Por que que uma criança morre na barriga da mãe e ela estava saudável e ela pode ter sido vítima de um assassinato, e uma pessoa idosa está há 30 anos sofrendo com uma doença e não desencarna? Como a gente explicaria a justiça de Deus aí nesse caso? Sem admitir a reencarnação. As múltiplas existências e experiências que a gente tem para aprendermos todas as coisas. Então, observando as leis, a gente começa a entender um pouco melhor o Deus justo e bom. Por exemplo, a questão das leis eternas. Né? Algumas escolas religiosas entenderam em algum momento que as penas são eternas. Você vive uma vida, terminou, você ou vai para um lugar muito bom ou para um lugar muito ruim, ou você tem uma segunda chancinha ali e aí vê para onde vai e tudo bem. Como Deus seria bom se ele separasse uma mãe de um filho? Se a mãe fosse para o céu e o filho para um lugar que não era bom eternamente. Será que a mãe ficaria feliz nesse lugar? Kardec também perguntou. Assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E a resposta: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão. Perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus? Sim, seria, né? Mesmo que a gente vivesse 100, 200, 300 anos, erramos em 300 anos, mas depois nós vamos ter até o fim, né, um infinito de tempo para frente sofrendo. Seria muita ruindade, não estou vendo bondade, não veria bondade nenhuma nisso, né? Deus seria bem o contrário aqui de bom, né? E falando sobre o contrário de bom, aí é outra questão que alguém pode me perguntar, né? Mas e essa questão do mal aí? Não existe o mal? Deus é bom o tempo todo, mas tem o mal não dá uma atrapalhada? Não tem o mal aí nessa história? Deus, se ele é justo e bom, fez todas as coisas, ele não criou o mal também? Porque se ele criou todas as coisas, o mal também foi ele que criou. E aí, como é que fica essa questão? Alguns colocam o mal como sendo a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Será que é? Se o mal fosse a ausência do bem, então está lá o bem e o mal. Se o mal é a ausência do bem, né? Aqui está o mal, o bem está aqui, então o bem não está aqui está só o mal, é a ausência.
Se assim fosse, Deus não seria onipresente, porque ele não estaria aqui. Aqui está o mal, ele não está. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Se ele não fosse onipresente, se ele não pudesse estar ali também, ele não seria onisciente. Porque se ele não está ali, ele não sabe o que está acontecendo. Se ele não fosse onisciente, ele não seria todo-poderoso, onipotente. Porque ele não poderia fazer nada, porque ali ele não está, ali ele não saberia o que está acontecendo. Agora o bicho pegou. O que é o mal, então? Se não é o contrário do bem, se não é a ausência do bem, como é que a gente explica essa questão do mal? E a doutrina espírita nos explica que o mal é a ignorância do bem. Ou seja, tudo é o bem. Não existe o mal. A gente ignora o bem em toda a parte. Eu estou vendo um negócio ali, estou achando que aquilo lá é ruim, é horrível, não deveria acontecer. Mas aquilo também é o bem. Tudo é o bem. Tudo faz parte de um processo de aprendizado. E aqui vem a parte mais difícil da nossa prática, né? Vejam, Jesus falou assim: é necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles por quem eles venham. Veja, Jesus falou o escândalo, né? Nem usou a palavra mal. É necessário que a gente se escandalize com as coisas, que a gente passe por esse processo. Porque hoje em dia você fala, mas tá tendo tanta coisa ruim, tanta maldade, e isso e aquilo, mas é porque hoje a gente se escandaliza mais com o mal do que há um tempo atrás. Coisas que hoje acontecem, há bem pouco tempo atrás era normal. E a gente olhava aquilo e achava aquilo normal, e estava tudo bem, então a gente não se escandalizava tanto. Evolução. Estamos evoluindo, estamos progredindo, e coisas que a gente achava normal e fazia, hoje a gente já não está achando legal. Então é necessário que venham os escândalos, porque assim é o processo. Estamos evoluindo, tudo está bem. Então aquela pessoa que fez o mal para outra pessoa, está tudo bem? Ai daqueles por quem os escândalos venham. Mas ele está em processo de aprendizagem. Eu ouvi uma frase esses dias, eu não sei de quem é, mas falava assim: todo ser humano é capaz de fazer o que qualquer ser humano já fez, a depender da situação que a gente se encontre. Será que se a gente fosse tentado por algum motivo, a gente também não reagiria dessa ou daquela forma que às vezes a gente reprova em outros? A gente não sabe como a gente reagiria. Né? Então, cada um está passando por uma prova, por uma experiência. A gente pode sim observar, a gente pode se escandalizar, mas não aumentar o mal, né? No sentido de vibracional, vibrar mal. Né? Nossa, aquela pessoa, então ela tem que morrer também, ela matou, tem que morrer. Não, isso aí foi 3.500 anos atrás. Né? Olho por olho, dente por dente. Não, hoje a gente ora por aquelas pessoas. Tem uma passagem do Chico que conta que ele gostava de ler o jornal ali nas páginas de violência, de morte ali, e a pessoa uma hora resolveu perguntar para ele: ô Chico, mas daqui a pouco você vai lá na reunião mediúnica, isso aí não te abala, né? Você não fica... Porque a gente se abala, né? A gente olha aquilo lá e fala, pelo amor de Deus, a gente não vê a hora de encontrar alguém para falar, você viu que absurdo? A gente já leva para frente com requintes de ódio também, né? Ele então explica que ele estava ali fazendo prece por aquelas pessoas, orando por aquelas pessoas. É um momento em que ele dirigia vibrações positivas para as pessoas. Olha que diferença. Então é assim, Deus, ele é bom, é justo o tempo inteiro, ele não castiga, ele não premia a cada um segundo as suas obras, segundo Jesus também nos ensinou. Mas e a dor? A dor ninguém gosta, né? Então Deus criou a dor também? Criou. Mas ela é um corretivo. Ela é educacional. Todos vamos ter que passar pela dor? Nós vamos passar. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente dá uma enroscadinha, né? A gente dá uma teimadinha em se modificar, a gente tem uma tendência, às vezes, a ficar estacionado, a não progredir, não mexer no que a gente acha que está dando certo, e não é para ser assim. A gente tem que evoluir, a gente tem que progredir. E a dor faz a gente se levantar. A dor tira a gente da zona de conforto.
Se eu tiver aqui, eu tiver água, comida, tudo que eu quiser e eu estiver tranquilo e sereno, isso for suficiente para mim, eu vou ficar aqui, vou sair daqui. Mas não, eu tenho que trabalhar para ter minha comida, para ter onde morar, para ter segurança, para ter uma série de coisas. Isso vai forçar eu sair daqui e amanhã procurar o meu trabalho. Então é assim, a dor é o último mecanismo que Deus se utiliza quando os outros não deram certo. Vários outros já foram tentados, a espiritualidade está o tempo inteiro trabalhando, né? Temos um espírito dedicado junto com cada um de nós, né? Alguns chamam de anjo da guarda, olhando, cuidando, auxiliando, nas esquinas tem, nos hospitais tem, no trânsito tem, todo lugar tem. E eles estão ali trabalhando por nós. Mas quando a gente dá uma enroscada, às vezes é só a dor que tira a gente dali, né? Bom, então está tudo certo, eu não tenho que me preocupar, Deus está cuidando de tudo, né? Assim, não preciso me preocupar com nada, o meu destino está traçado, está escrito nas estrelas, então vai dar tudo certo. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que se movimentar, a gente tem que ter o merecimento. Existem sim leis, existem sim regras, existem sim guardiões, mas a gente tem que fazer por merecer. A gente tem que conquistar essa evolução, esse crescimento. Temos o livre-arbítrio, que é limitado também. A gente não pode fazer qualquer coisa, não. Tem o livre-arbítrio, tem, mas é limitado. A criança tem o livre-arbítrio, mas você deixa a criança sair para a rua e ir embora sozinha andando? Não. A gente prende ela. Quando ela faz uma certa idade, está podendo sair, a gente deixa. Então o livre-arbítrio nosso também ele é limitado. Eu posso chegar aqui e matar uma outra pessoa? Se ela não merece morrer, ela não vai. Isso não vai acontecer. Alguma coisa no meio do caminho vai acontecer e essa pessoa não vai perecer, né? Então, previstos só são os fatos principais, os que influem no destino da pessoa. Existe sim, né, um destino, mas não que está todo traçado. Existem sim os fatos principais, aqueles que influem no destino final, lá na frente, as coisas mais importantes da vida. E mesmo essas podem se alterar no decorrer do tempo, a depender de como a gente caminha. Então é isso. Deus é justo? É bom? É bom? Quando? De vez em quando? Quando a gente pede só? Só quando a gente pedir? Só quando a gente pedir? Só quando alguém pedir por nós? Só quando eu precisar? Quando então? O tempo todo. Acreditamos nisso, então. É fácil pôr em prática isso? Ainda não. Mas está tudo certo. Faz parte do desenrolar. Lembra lá do átomo ao arcanjo? Nós estamos muito mais perto do átomo do que do arcanjo. No meio do caminho para trás aqui. É a espiritualidade nos informa. Então ainda é necessário a gente reclamar da nossa sorte? Será que a gente está entregue à sorte? Será que as coisas que acontecem para a gente foi por conta da sorte? Não. Devemos aceitar então as imperfeições alheias? Que todos erram e é normal? Sim. Existem injustiçados, foi preso, não fez nada, não fez. Talvez é uma experiência necessária para o aprendizado de alguma coisa, ou pode ser alguma coisa feita em uma outra experiência. Então existem injustiçados? Não tem. Devemos temer a morte? Quem já viu o filme aí, Nosso Lar, o livro, né? É lindo, né? Quem gostaria de ir para o Nosso Lar? Agora não, né? Mas a gente não precisa temer a morte, né? Faz parte do processo, mas a gente já está nesse nível? Eu não. Estou falando aqui, se vocês verem eu chorando amanhã no velório, vou chorar pra caramba, não adianta nem falar, hein? Ô William, mas você falou lá na frente, estou aprendendo. É natural, faz parte. Então devemos temer pelos nossos entes queridos? Também não deveria. Devemos então agradecer a dor? A dor é uma bênção. E a gente não... né? Então está lá uma pessoa doente, a gente está vibrando, que ela se cure, que ela se salve, que ela não faleça. E às vezes aquele é o remédio para ela se curar, para a alma se curar. E às vezes a gente está... Então o que a gente deveria fazer? Aceitação, né? Pai nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como é difícil. Porque se eu estou pessimista, eu estou errado. Não, vai dar problema, não vai dar certo aquilo lá.
está errado. Se eu estou positivo demais também, não, vai dar certo, acredito em Deus. Às vezes não é para dar, então qual é o caminho certo? O do meio, a aceitação. Então, que seja feita a sua vontade, que eu esteja preparado para o melhor, né? Que aconteça a vontade do Pai. Isso é bem difícil da gente. É uma frasezinha simplesinha, passa despercebida ali no meio do Pai Nosso, que a gente reza antes de dormir, às vezes nem chega lá, né? A gente faz uma prece na hora de dormir só, e vai dormir cansado, às vezes não consegue nem completar o Pai Nosso, olha. Então tá. É assim. Então, desde sempre Deus existe, não entendemos ainda a eternidade. Ele é o Criador de tudo e de todos, não foi em 6 dias, Ele não descansou no 7º, Ele não precisa descansar. Ele não para de criar, Ele é soberanamente justo e bom, Ele nos criou em algum momento, simples ignorantes com potencial à perfeição. Nós somos imortais, Ele nos cuida o tempo inteiro, seguimos evoluindo, ufa. Tem mais coisa, mas não vai dar tempo de falar. Obrigado pela presença de todos, pela atenção, que a gente possa sair daqui umas pulguinhas atrás da orelha para a gente pensar, que tenhamos todo um bom retorno aos nossos lares, que assim seja.